Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, minhas queridas. Segunda-feira de tempo nublado. Por que todo dia de finados não fica nublado aqui em Londrina, hein, doutor? Eu acho que é por causa da data. Se mudar a data, se colocar no verão, janeiro, vai ter sol. É verdade, vamos mudar a data, talvez, né? O doutor Juarez Torres não é de Londrina, é de Santos. Santos, geralmente essa data... Tá nublado também. Tá nublado também? Tá nublado também. Olha só. Você sabe, né? O dia de finados é o dia criado para honrar, lembrar as pessoas que já se foram. Mas tem muita gente que não sabe o que significa finado. Finado é um adjetivo que qualifica algo ou alguém que finou, que chegou ao fim. E apesar de ser feriado criado pela Igreja Católica, as tradições variam, né, de acordo com vários países. Aí a gente percebe diferenças nas abordagens com relação à morte. Você, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Como é que você lida com o dia de hoje? Qual que é o significado real para você o dia de hoje? Como que você lida com a perda? Tem gente que já acorda chorando, doutor Juarez. Agora tem gente não, eu conheço muita gente que já acorda assim, eu vou lá no cemitério, vou colocar uma rosa para fulano, sei lá, meu pai, meu ex-marido, e lida melhor com isso. Acho que é muito difícil. Eu não sei, no meu círculo, pelo menos de amizades, não são todas as pessoas que lidam muito bem, sabe, com a perda de alguém. E às vezes acaba sofrendo demais, principalmente no dia de hoje, que é um dia onde se lembra a morte das pessoas. Então, os processos de perda, eles são naturais na vida do ser humano. O problema é que o ser humano não está preparado para perder. E quando nós falamos de um ente querido, e eu tenho passado por essa experiência, porque a netinha da minha secretária faleceu, adolescente, cheia de expectativas de vida, e eu estou trabalhando com essa situação com pessoas que eu amo demais, não só com a minha secretária, mas com os pais dessa adolescente que se perdeu. Então, o ser humano não é preparado para perder. E a maioria não consegue administrar este momento. E realmente se torna muito doloroso o dia como hoje. O doutor diz que o ser humano não está preparado para perder alguém. Perder alguém, perder emprego. A palavra perda pode estar associada a fui traído em algo, numa expectativa que eu tinha. Então, quando falamos perda, claro que hoje, dia de finados, a gente pode ir para a perda do ente querido, que na escala de estresse está em primeiro lugar, depois vem o divórcio por traição, né? Então, a gente tem que analisar o seguinte, que todo tipo de perda é uma traição, é algo que eu tinha direito e saiu do meu convívio, das minhas mãos, perda de emprego, perda de autoestima, perda é um tema muito abrangente. Por mais que os pais da gente tentam, ou tentaram, ou continuam tentando, quem tem pai, quem tem filho pequenininho, tentando ensinar a criança ou adolescente a lidar com perda. Indiferente se ela é material ou não. Lidar com a perda é sempre muito difícil. Exatamente, porque o que acontece? Os pais tentam ensinar que as perdas fazem parte e a mídia, a televisão, diz que você tem que conquistar coisas para ser aceito no contexto social. Então, de um lado, se ensina que a perda é algo natural e do outro diz que você não pode perder, você nasceu para vencer. E um dia desse, por exemplo, você acredita que esse dia, como que ele deve ser encarado? Bom, a primeira coisa é que o processo de perda se divide em choque de realidade, negativa, não aceito isso, raiva, depois da raiva, revolta, depois da revolta, que tudo isso é natural. As pessoas não podem banalizar o sentimento. Eu trabalho com sentimento quase que 24 horas por dia, todos os dias na clínica aqui em Londrina, como em Santos. Então eu nunca uso o termo eu sei exatamente o que você está sentindo. Não pode. Você tem que ser um bom ouvido, deixar a pessoa descarregar toda a frustração, a tristeza, a perda. Falar é importante. Não julgar o sentimento do outro. E muitas vezes as pessoas, na ânsia de tirar um amigo dessa situação, um familiar, nós falamos assim, é natural, faz parte da vida, você tem que encarar. E o processo para aceitação pode demorar de 2 meses a 2 anos.
Então é um processo longo. Depende de como a pessoa vai encarar este momento da perda. Hoje seria realmente como você falou, um momento para refletir, de repente para fazer uma homenagem, de repente para ir àquele local, dependendo da crença da pessoa, fazer a sua reza, a sua prece, a sua meditação, seja o que for. Um momento para isso, para tirar algo de positivo. E o que eu sempre digo para alguém que tem perda de ente querido, a melhor forma de você preservar a memória de alguém muito especial que foi embora é você continuar de onde a pessoa parou. E eu conversei com alguns jovens ligados a Lari, né, que é essa adolescente que faleceu em 40 dias, literalmente o meu chão e o chão da família foi embora, né? E nós estamos num processo, né, de aceitação, que ninguém vai aceitar, porque é toda uma vida, perspectivas. Mas uma coisa que eu falei para os jovens em volta dela no velório, eu falei assim: vocês querem honrar a memória desta moça, então continuem de onde ela parou. E parece que todos absorveram isso. E um rapazinho chamado Gabriel, ele fez isso. Ele começou a pensar assim, o que ela faria, o que ela iria construir, que tipo de pontes emocionais ela iria ter, relacionamentos interpessoais. Eu acho que o processo da perda é isso. Perdeu a avó, se a avó estivesse viva, o que ela gostaria? Que todo mundo estivesse junto, almoçando. Morre uma matriarca, parece que fragmenta a família. Morre um patriarca, também tem o seu peso. Mas quando morre a matriarca, aquela que une os filhos, os netos, os bisnetos, o processo de perda e aceitação é complicado. Então eu digo para os meus pacientes assim, comece a continuar de onde a pessoa parou. Isso pode ajudar muito. Você sabe que, uma particularidade, até uma curiosidade, assim, nossa, aqui do Vitrine Revista. Antes de eu apresentar o Vitrine aqui com vocês, que vai fazer 2 anos, eu apresentava o programa Tempo para Você, aqui na Tarobá mesmo, de manhã, né? E faz 4 anos que eu tô aqui na casa, a gente nunca abordou esse tema, sabe? A Fefe sabe, minha produtora, a gente nunca abordou esse tema desta forma, no dia de finados. Algumas vezes finados caiu final de semana, e quando cai durante a semana, eu particularmente tenho uma certa preocupação com o dia de finados e com aquilo que eu vou abordar no programa, sabe? Porque eu não quero ofender, né, quem está em casa, de repente, poxa, é um programa todo alegre, sendo que é um dia triste para algumas pessoas. Então a gente procurou, nesse tempo todo, não abordar esse tema pelo nosso jeito alegre de ser, de enxergar a vida com bastante leveza e alegria. E para mim, a morte é algo que representa muita vida, sabe? Então, eu acho que esse tema agora, com o Dr. Juarez, talvez para você seja uma forma de você enxergar, né, de outras formas também, aquilo que muitas vezes te traz muita dor, né, que é o dia de hoje, que te faz lembrar de uma pessoa que já se foi há pouco tempo ou há bastante tempo. Então, enxergar, como nós aqui do programa, nós enxergamos o dia de hoje, um dia alegre, porque nós temos a nossa crença, nós acreditamos em Deus aqui. E independente se você acredita em Deus ou não, nós acreditamos que quando a pessoa morre, ela está bem, sabe? Ela está feliz, está com Deus. Isso é um privilégio. Apesar de a gente não querer ainda conhecer pessoalmente Deus. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não, ainda não. Tá? Não, mas depois de eu chamar, beleza, a gente vai estar lá todo mundo feliz. Então essa é a maneira como nós lidamos, né, com a perda, né? Eu acho que isso nos traz um conforto muito grande, sabe? Exatamente. O que a gente não pode deixar é justamente a energia vital da saudade se perder. Eu tenho uma paciente que cada caso é um caso, mas esse caso é muito legal. Ela perdeu uma pessoa com câncer e eu comecei a fazer um trabalho com ela para usar toda a saudade e a depressão que tomou muito conta dela por causa disso, para criar uma ponte para que ela fosse ajuda para as pessoas que estão passando por esse problema, né? E ela se encontrou, sabe aonde? No Doutores da Alegria. Eu fiz um trabalho de 6 meses com ela para que ela pudesse se apresentar ao grupo na minha cidade. E ela se identificou. E hoje ela usa a experiência dela como uma força para que ela possa ajudar outras mamães, papais
ali no Hospital do Câncer, ali na Santa Casa, que trabalha no setor de câncer, de criança, para ela poder falar o seguinte, que ela está ali presente, que a esperança não pode acabar. E ela usa muito esse termo que eu ensinei para ela no consultório. Use a saudade, a tristeza, tudo que é negativo, use como uma força motriz para fazer o bem para outra pessoa. E quando a gente faz o bem, embora talvez a gente não tenha mais aquela pessoa do lado, mas a gente vai ter um conjunto de pessoas em volta que a gente vai ter sendo uma influência positiva. E é para isso que a gente está aqui, para realmente deixar um legado. E quando partir dessa esfera material e de acordo com a crença de cada um, a gente sabe que realmente estamos numa passagem para uma eternidade. E eu acredito em eternidade. Arrasou. Obrigada, doutor Juarez. Muito bom estar aqui. É muito bom receber o doutor Juarez, por isso que quando ele está em Londrina a gente aproveita bastante. Amanhã ele vai voltar. Vamos falar de celebrar a vida, gratidão. Aí é o oposto do que a gente falou hoje. É o oposto, né? Como é que você tem celebrado a sua vida, minha querida, meu querido? Ou não tem celebrado a vida? Aí, ó, né? Tem gente Vamos falar que não um pouquinho celebrando. disso. Vamos falar disso amanhã, combinado. Tá Até bom. amanhã, tá? Obrigado.